gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje é um vlog lendo a trilogia The Scythe, mais conhecida como a trilogia do Ceifador. Antes de setembro, quando anunciaram que o New Schusterman viria para a Bienal do Rio desse ano, eu quis ler essa trilogia e contar pra vocês tudo o que eu achei sobre ela antes de conhecer o autor. Infelizmente acabou não rolando, mas antes da Bienal eu comecei minha jornada de ler essa trilogia. Então lá em agosto eu comecei lendo o Ceifador, em outubro eu li A Nuvem e agora em novembro acabei de finalizar O Timbre. Então nesse vlog eu fui contando pra vocês tudo que eu achei quando eu terminei os livros. E com esse vídeo eu quero responder se vale a pena ler a trilogia do Ceifador ainda em 2023, sendo essa uma trilogia que foi lançada lá em 2018 e com um novo lançamento de uma antologia de contos do Neil Schusterman que ele lançou esse ano, que é uma antologia do universo Ceifador chamado As Foices. Então, responder a pergunta se vale a pena ler essa trilogia, eu li toda ela e vim contar pra vocês tudo o que eu achei em formato mais ou menos de vlog. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, por favorzinho, me ajuda engajando bastante. Estou tentando voltar com os vlogs aqui no canal, mas são coisas que demoram bastante, como dá pra vocês perceberem. Então, me incentive curtindo, deixando um comentário, engajando bastante, mandando pra aquele seu amigo que você acha que deveria ler essa trilogia, comentando bastante se você já leu, se você concorda comigo, se você discorda. Vamos conversar aqui nos comentários. Se você quiser comprar algum dos livros do Neil Schusterman, compre usando meu link, tá sempre aqui na descrição. Mas se você quiser também comprar qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, pode usar meu link, vai me ajudar pra caramba, ainda mais agora em climinha de Black Friday. Então assim, por favor, me ajude. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que eu achei de cada um dos livros dessa trilogia. Eu espero muito que vocês gostem desse vlog. Esperado reclamar nesse vídeo? Espero que sim, porque eu vou começar reclamando. Eu li esse livro aqui em agosto. Em agosto. Eu fui para a Bienal lendo... Eu fui pra Bienal, não, acho que eu voltei da Bienal lendo esse daqui. E aí, antes de ir pra Bienal, eu gravei o que eu achei do Ceifador. Eu gravei tudo que eu achei, tudo que eu falei. Vlogzão falando sobre o Ceifador. E aí, o que aconteceu? Entre esses meses aí, eu troquei de celular. E o que houve com o vídeo onde eu falei do Ceifador? Pois é, não sabemos. Não sei dizer. Eu achei que eu tinha passado do meu pendrive pra ficar pra lá, pra depois passar pra onde eu edito. Se passou, foi corrompido, não sei, escafedeu-se. Com tanto de vídeo que teve de lá pra cá, devo ter apagado sem querer, achando que já tinha editado o arquivo e não editei. Então assim, muito possivelmente esse vídeo aqui vai ter um erro de continuidade, onde eu falo do Ceifador, de A Nuvem, do Timbre. Mas eu espero muito que vocês relevem, que vocês aproveitem esse vlog, mesmo comigo já começando reclamando. Então, vamos lá. O Ceifador, eu falei sobre ele quando eu li ele. Eu acho que foi em agosto. Foi em agosto, né? O mês vem antes de setembro. E esse aqui foi uma segunda leitura. Eu li ele ano passado. E quando eu li ano passado, eu gostei muito da leitura, mas eu não me conectei tanto assim com os personagens. Eu não senti tanto assim o romance desse livro. Os pontos de virada e os plots desse livro eu achei maravilhosamente bem construídos. Eu amei, eu me indignei com todos eles. Mas eu sinto que a minha experiência lendo esse livro uma segunda vez esse ano, mais preparada para essa leitura, mais familiarizada com essa leitura, com essa construção de mundo, foi infinitamente melhor. Se ano passado eu dei 5 estrelas para ele, esse ano entra aí com certeza num dos favoritos do ano. Caso você não conheça essa história, que a gente vai acompanhar uma sociedade onde não existe mais morte, não existe doenças, não existe nenhum preconceito, não existe desigualdade social, a gente vive num mundo perfeito, 100% utópico. Mas ainda assim somos seres humanos, e seres humanos têm a belíssima habilidade de corromper tudo que tocam. A Nuvem, ela progrediu, né? Ela evoluiu de Nuvem, que a gente conhece, onde a gente coloca nossas fotos, nossos vídeos, para Nimbocúmulos. E a Nimbocúmulos, em sua infinita sabedoria, acabou com todos os problemas que a gente tinha enquanto sociedade, enquanto civilização. E aí, tornou-nos imortais. Só que, ainda assim, os recursos da Terra são finitos. E aí, ela criou os ceifadores, a Ceifa. Só que a Nimbocúmulos, ela decidiu se abdicar da Ceifa, e a Ceifa comandaria a Ceifa. A Nimbocúmulos não teria nada a ver com a Ceifa. E aí foram criados os ceifadores, pessoas que não podem querer coletar, não podem querer matar, mas que vão receber esse emprego vitalício com o papel de coletar vidas. A forma como eles vão coletar é uma escolha deles. E aqui a gente tem um pouco de um vislumbre de como 3 ceifadores coletam de formas diferentes.
cada um seguindo o que acha correto pra si. E aí a gente tem a Citra e o Rowan, que são os nossos protagonistas, que são duas pessoas comuns, como eu, como você, que veem essa pessoa, esse ceifador, que é como tipo uma celebridade, onde são as pessoas mais importantes da nossa sociedade, são os ceifadores. E mesmo com sua magnanimidade, eles não abaixam a cabeça pro ceifador, que é o ceifador que ronda a vida deles, que é o ceifador Faraday, que é um dos nossos protagonistas também. O Faraday aparece na vida tanto da Citra quanto do Rowan, e os dois eles meio que batem de frente com o Faraday, demonstrando um tipo de atitude que os ceifadores não acham comuns, como as pessoas acabam vendo eles como ou ficam bajulando eles, ou ficam com medo deles. E a Citra e o Rowan demonstraram uma atitude diferente. Isso faz com que o ceifador Faraday, que é um dos nossos protagonistas, escolha tanto a Citra quanto o Rowan para se tornarem aprendizes de ceifador. Só que ele só pode ter um aprendiz, só uma pessoa deles dois vão se tornar ceifador. Então eles meio que vão competir por esse anel que vão transformar eles em ceifadores. Eles vão ficar durante 1 ano treinando como aprendiz de ceifador, e ao final desse 1 ano, quem foi escolhido ceifador vai entrar para a ceifa e o outro vai poder voltar para sua vida normal. E aí começa um dos nossos pontos de viradas desse livro. Ele tem alguns pontos de viradas. Eu marquei com uma flag de uma cor determinada, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos de virada no livro todo. E como o Neil Schusterman escreve isso, não sendo demais, não sendo corrido, é brilhante. É brilhante. Ele escreve isso, não parece que ele correu ou que ele não pensou e que chegou naquele rumo sem ele querer. Parece que desde o início ele sabia exatamente tudo o que ia acontecer nessa história e ele escreveu exatamente como ele achou que iria acontecer, sem deixar faltar nenhum ponto. E aí a gente começa a acompanhar esses dois personagens como aprendiz de ceifador, entendendo como o Faraday vai coletar, como que ele lida com as pessoas que ele tira a vida. Um dos pontos de viradas nesse livro aqui é quando acontece o primeiro conclave, que são 3 reuniões anuais que a ceifa faz, né, pra poder discutir questões da ceifa, etc. Gente, tô suando, tá calor, hein? Curte o vídeo, pelo amor de Deus. Tá complicado, que eu tô suando bastante. Todo ano tem 3 conclaves, que são eventos onde todos os ceifadores se reúnem para discutir questões que rondam a ceifa. E quando o Faraday conta que tá treinando 2 aprendizes, algumas pessoas da ceifa vão contra isso. E ele fala que não deveria fazer dessa forma e um dos ceifadores sugere que, ao final desse 1 ano de treinamento da Citra e do Rowan, primeira atitude que quem ganhar o anel tome seja coletar o outro. Então, se a Citra ganhar, ela vai ter que coletar o Rowan. Se o Rowan ganhar, ele vai ter que coletar a Citra. Então, torna uma coisa meio jogos vorazes. Competir pra quem chega lá vivo no final. E aí, quem faz isso é um ceifador que também vai ser muito importante na nossa história, que é o ceifador Godard. Que ele vai dividir a ceifa, né, entre a velha guarda e a velha guarda e a nova ordem. A nova ordem. Então divide entre essas duas frases. O ceifador, para tentar livrar a Citra e o Rowan disso, acaba se autocoletando. Que é a última coisa que o ceifador pode fazer, que é se autocoletar. Ele pode tirar a própria vida e é irrevogável. Ele não vai ser revivido, essa decisão vai ser respeitada. Só que ele achou que fazendo isso ele ia livrar a Citra e o Rowan disso. Só que Godard, que é esse cara da nova ordem, ele se oferece para treinar a Citra e o Rowan. E se ele fosse treinar, ele faria eles competirem de fato pela própria vida, jogos vorazes, tipo assim, bem cruamente. E aí, pra que isso não aconteça, com que eles não fiquem se degladiando como briga de galinha, a ceifadora Curri, ela entra aqui pra treinar a Citra, ela se oferece para treinar a Citra. Então, Rowan vai ser treinado pelo ceifador Godard, que é um ceifador da nova ordem, que acredita que pode sim ter prazer em matar, prazer sim em coletar, e que pra ser ceifador você pode sim sentir prazer na sua profissão. E a Curri, que é uma ceifadora da velha guarda. Então a gente começa a acompanhar separado. A gente acompanha a primeira metade do livro, um terço do livro, eles dois treinando juntos, a outra parte, eles dois treinando separados, o Rowan tendo que passar por todas as coisas mais perversas que o Godard faz, e a Citra vendo como que a Dama da Morte de fato coleta, e aí a gente vai vendo o modo como cada ceifador escolhe coletar, como que ele vai fazer o que ele acha benéfico para a sociedade. Como que ele decide tirar vidas, como ele decide coletar. E, gente, vou falar pra vocês, que eu falei quando eu li esse livro aqui nos meus livros. O que eu não tinha sentido de química entre a Citra e o Rowan na minha primeira leitura, eu senti aqui. A forma como eles vão se conectando de uma forma meio que por baixo dos panos, de uma forma não tão explícita,
não é um romance com distopia, é uma distopia com uma pitadinha bem curtinha de romance. Mas a forma como eles começam a descrever aqui, e tipo assim, eu anotei 2 frases que tipo assim, eu fiquei tipo, são eles, são eles. É assim, ó. Ela preferia coletar a si mesma em seu primeiro ato como ceifadora a aceitar o sacrifício dele. E aí depois, um pouco mais à frente, o Rowan fala: e se o seu melhor vencesse o de Citra, era o caso de aceitar o anel de ceifador. Então seu primeiro e último ato, talvez, seria se coletar. Dessa forma, nunca teria de coletar Citra. Os dois iam dar a vida um pelo outro. Meu Deus, como eu não identifiquei isso na minha primeira leitura. Como eu não identifiquei que a proximidade deles, a relação deles dois progrediu pra isso. Tipo, como que eu li essa frase da primeira vez e não falei, cacete, são eles. E aí, tipo assim, eu fui percebendo muito mais e fui aproveitando muito mais essas migalhas que o romance desse livro traz. E torna mais grandioso, porque o Neil Schusterman, ele não precisa... porque ele olhou pra ela dessa forma, ela olhou pra ele dessa forma, não sei o que, sentimento, amor, etc. Não precisou. Em frases mais curtinhas como essas, ele já deixou claro o tamanho do sentimento que um e o outro... que um nutria pelo outro, o tamanho do que eles estavam dispostos a abdicar pelo outro. A forma como tudo acontece nesse livro, principalmente a forma como finaliza, a forma como a Citra se mostra fodástica, muito, muito inteligente, tipo, genial, muito mais do que genial. A forma como ela contorna tudo o que deveria acontecer, o ponto de virada desse livro aqui, o final dele... é porradeiro demais. 5 estrelas, com certeza favoritado. Eu amei a experiência da minha segunda leitura do Ceifador. Tá todo marcadinho do jeitinho que eu gosto. Eu comprei ele na... não sei quando que eu comprei, mas eu fiz vídeo aqui, unboxing, vou deixar linkado aqui. Mas eu comprei e passei todas as minhas anotações pra esse livro aqui. Eu li no Kindle e eu passei todas as anotações pra cá. Porque eu queria ter essa experiência de marcar tudo que eu marquei no Kindle nesse livro aqui. E ter, de fato, nesse livro, todas as anotações que eu fiz. Todos os xingamentos pros personagens. Toda a forma como ele disseca a maldade do ser humano. Mesmo quando a gente tem tudo do bom e do melhor. Mesmo quando todos os problemas do mundo são resolvidos. Ainda tem quem corrompa tudo que a gente conseguiu. E a forma como é descrito os massacres do Godard, da galera que anda ali com o Godard, é bizarro, é bizarro. Da forma como é descrita, o que o Rowan faz pelo bem da ceifa, mesmo que vá contra tudo que ele, o que todos os ceifadores acreditam, é brilhantemente escrito. E, cara, foda, só muito foda, muito incrível. Neil Schusterman, queria dar um beijo no seu cérebro, porque a genialidade dessa distopia aqui... Então, assim, 5 estrelas, favoritadíssimo. Eu amei demais esse livro. Eu falei já demais do Ceifador, tanto nos meus livros, quanto nesse vídeo, quanto provavelmente no corte original desse vlog. Mas é sobre isso. Muito provavelmente teremos erros de continuidade nesse vlog aqui, enquanto eu for falar da nuvem. Mas assim, espero que vocês relevem e que vocês curtam esse vídeo. Beijo, até o próximo corte com a continuidade que foi feita antes desse. Do céu. Eu terminei A Nuvem ontem de noite. Eu sabia que assim que desse e abrisse uma brechinha na minha rotina, eu ia ter que sentar pra gravar sobre o que foi esse livro aqui. Eu estou realmente chocada, 100% assim, maluca, do brilhantismo que o Neil Schusterman teve de deixar diversas pulgas atrás da orelha da gente, desde o primeiro livro, para dar um significado muito grande para coisas que acontecem no final desse livro aqui. Principalmente tudo que envolve a seita tonista. É absurdo o quanto que esse homem, tipo assim, é o tipo de autor que você percebe que ele desde o início sabia qual que seria a conclusão, pelo menos desse segundo volume. Não sei da saga, mas desse segundo volume, eu acho que desde o início ele sabia como que ele queria concluir e ele foi deixando essas pulgas muito bem trabalhadas desde o início dessa história. Mas antes de começar pelo final, dando as minhas considerações finais, o que eu achei do final desse livro aqui, que foi realmente, assim, bizarramente bom. Vamos falar sobre o que eu achei desse livro desde o início dele. Aqui já na nuvem a gente acompanha a decorrência, né, as consequências do final de Ceifador, onde no final de Ceifador a Ceifa conta quem que vai ser nomeado Ceifador, se vai ser a Citra ou se vai ser o Rowan.
Como é a Citra, né? Como a gente descobre no final de Ceifador, primeira coisa que ela deveria fazer como ceifadora é coletar o Rowan. Só que a Citra, na sua genialidade, sua esperteza, ela arranja uma brecha nas cláusulas desse combinado da ceifa de não coletar o Rowan. E ela faz com que ele consiga fugir. Nisso que ele foge, a gente acompanha nesse livro aqui já a Citra como ceifadora, ela se tornando a ceifadora Anastácia. E o Rowan, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas a gente sabe que na ceifa, ceifadores estão sendo mortos, não coletados, mortos. Ceifadores, eles não podem ser coletados por pessoas, não podem ser agredidos. E a única forma de um ceifador morrer é a autocoleta. Então o ceifador, quando ele quer dar fim à vida dele, ele decide se autocoletar e isso é respeitado pela sociedade como um todo. Só que ceifadores estão morrendo queimados, então seus corpos não podem ser revividos. E aí a gente descobre que quem que está por trás desses crimes é ninguém mais, ninguém menos que o Rowan, sendo denominado de ceifador Lúcifer. Então a gente acompanha que o Faraday treinou 2 ceifadores e os 2 viraram ceifadores. A Citra, como de fato uma ceifadora, e o Rowan sendo reconhecido pela Nimbocúmulus como ceifador, porque ele tem um anel de ceifador, ele usa um manto de ceifador, ele tem um nome de patrono de ceifador, então a Nimbocúmulus entende ele como ceifador. Mas a Nimbocúmulus, ela não teria tirado conclusões precipitadas. Ela entende ele como ceifador porque ela sabe a importância que ele tem para a ceifa, o papel que ele está desempenhando agora, por mais que não seja correto, por mais que não seja recomendado. A Nimbocúmulus sabe que a poda que o Rowan está fazendo na ceifa é muito importante para o futuro da ceifa. Porque com a morte do Godard em Ceifador, pessoas que eram a favor da a velha guarda e a nova ordem, a favor da nova ordem, estão ganhando cada vez mais força. Ideais da nova ordem estão ganhando cada vez mais força. Então o que o Rowan está fazendo vai ajudar a ceifa a não sucumbir. E aí tem um grande personagem novo nessa história, que é Grayson Tolliver. Gravem bem esse nome, porque ele vai ser muito importante para essa história aqui. Principalmente pro final dessa história aqui. Assim... das ideias. E assim, Grayson Tolliver, ele começa como um ponto de vista aleatório nessa história, como tem muitos capítulos aqui que tem pontos de vista aleatórios, e quando ele finaliza você entende porque teve esse ponto de vista. Grayson Tolliver você não entende de início, mas você vai acompanhando vários pontos de vista dele e vai entendendo quem que é esse personagem para Nimbocúmulus e para a história. A Nimbocúmulus descobriu que pessoas estão tentando atacar e agir contra a vida da ceifadora Anastácia e da ceifadora Curri. Que depois que a Anastácia se tornou ceifadora, ela e a Curri continuaram amigas próximas, coletando de vez em quando juntas, morando juntas na casa da Cascata, onde a Citra continuou o treinamento dela com a Curri. E aí alguém tá tentando atacar elas duas, só que a Nimbocúmulus ela não pode interferir. Porque a Nimbocúmulus ela não pode interferir em absolutamente nada que diz respeito à ceifa. Então a Nimbocúmulus ela tenta criar uma brecha e resolver esse atentado a elas duas de uma outra forma. Então a Nimbocúmulus convoca Grayson Tolliver e conta pra ele que a ceifadora Anastácia e a Marie Curie estão sendo ameaçadas. E ela fala que o Grayson, como um agente Nimbus, um futuro agente Nimbus, que ele quer ser, né, trabalhar para a Nimbocúmulus, ele não pode intervir em nada da ceifa. Mas por que ela conta isso pra ele? Porque ela acredita no coração dele e que ele, sendo uma pessoa boa e que não deixaria um mal acontecer com pessoas boas, ele vai intervir. É exatamente isso que Grayson faz, e ele acaba intervindo e vindo a ser expulso da academia de agentes da Nimbocúmulus. Então o futuro dele acaba sendo tomando um rumo diferente pela escolha que ele tem de salvar a Citra e... a Citra não, a ceifadora Anastácia e a Marie Curie. Aqui, um ponto muito incrível dessa história é que, enquanto o ceifador a gente acompanhava diários de ceifadores entre os capítulos, então, tipo assim, capítulo 1, um relato de algum ceifador, capítulo 2, relato de algum ceifador. A gente tinha muito da Marie, do Godard, pouquíssimos do Faraday, no finalzinho tem um da Citra, né, depois que ela se torna ceifadora. Aqui a gente tem pontos de vista da Nimbocúmulus. A gente vai entender o que está passando dentro da mente dessa inteligência artificial. Como a Nimbocúmulus pensa, o que ela pensa sobre a humanidade, o que ela pensa sobre o papel dela para com a humanidade, se ela acha que ela está desempenhando bem esse papel, como que os humanos lidam com toda a benevolência dela e com tudo de bom que tem no mundo, se eles tiram bom proveito disso, se não, se eles podem corromper algo de bom, se não. E a gente vai acompanhando tudo isso, vai cada vez ganhando um pontinho a mais. A gente vai acompanhando a crescente de sentimentos da Nimbocúmulus. Como aos poucos você vai vendo que talvez ela não seja tão
tão boa e ingênua quanto a gente percebia em O Ceifador. Que talvez ela tenha pensamentos próprios, que talvez ela tenha pensamentos intrusivos. Aqui a gente vai acompanhando isso. E esse é o ponto-chave dessa história. Aqui a gente acompanha não só a Citra, não só o Rowan quanto o Ceifador Lúcifer, não só o Grayson Tolliver, mas também Faraday. Faraday, ele volta aí a ser um personagem muito importante pra essa história. Nunca deixou de ser, né? Mas quando ele morreu, a gente achou que ele tinha sumido da história. Mas, graças a Deus, não. E a gente descobre que o Faraday, ele tá em busca de uma terra perdida de Nod. Porque os ceifadores fundadores, né? As pessoas que fundaram a ceifa, que decidiam que eles queriam coletar vidas, que eles queriam lidar com o crescimento populacional e etc. Elas criaram um meio, se a ceifa por acaso fosse corrompida, eles criaram um meio de acabar com essa corrupção. E isso ele foi escondido numa cantiga que foi passado por diversos anos e anos sobre uma terra perdida chamada Nod. Então o ceifador Faraday, aproveitando que a ceifa não sabe que ele está vivo, ele vai começar essa pesquisa para tentar descobrir onde é a terra de Nod. Então a gente vai acompanhar também Faraday e Munira, que é essa menina que foi aprendiz de ceifador, mas acabou não se tornando ceifadora e trabalha na biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca foi onde a ceifa decidiu pegar esse prédio para si e lá eles depositam e anexam e guardam todos os diários de ceifadores do mundo inteiro. Então o ceifador Faraday vai para lá para começar sua pesquisa com a ajuda de Munira, para tentar descobrir onde é a terra de Nod e outras coisinhas mais. Só que esse livro aqui tem um grande ponto de virada que, tipo assim, eu acho brilhante a forma como o Neil Shusterman escreve, os plot twists dele, que você acha que tá indo para um caminho e vai para um caminho totalmente diferente. Desde o início aqui a gente começa a acompanhar Tiger, qual que é o sobrenome dele? Não me lembro. Tiger Salazar. E desde que o Tiger Salazar aparece, sendo treinado para um trabalho que ele não sabe qual vai ser, eu já descobri para que ele seria usado. E eu adivinhei esse plot, tipo, muito no início. Eu não lembro se eu marquei aqui exatamente quando que eu dei a minha sugestão do que eu achava que poderia acontecer. Mas aconteceu exatamente o que eu achei que fosse acontecer. Mas independente de adivinhar plot ou não, não deixa de ser impactante. E tem um outro ponto de virada nessa história aqui, que é quando o ceifador, o Alto Punhal Xenócrates, não vai mais ser o Alto Punhal da Midmérica. Ele vai se tornar um dos grandes ceifadores, são ceifadores de vários continentes, que vivem em Perdura, que é essa cidade somente para ceifadores e famílias de ceifadores. É a terra ideal para ceifadores viverem como pessoas comuns. Eles vivem em Perdura, e em Perdura são resolvidos outros assuntos da ceifa. Então Xenócrates vai se tornar um grande ceifador e vai deixar de ser Alto Punhal. Então vai ter que ter uma votação para quem será o novo Alto Punhal da Midmérica. Obviamente, Curri, que é a Dama da Morte, uma das melhores ceifadoras já conhecidas, tirando Faraday, né, que mais que todo mundo acredita que está morto, ela é indicada para suceder Xenócrates. Só que o ponto de virada é que aparece uma outra pessoa para possivelmente suceder Xenócrates. E aí começa essa votação, a Citra instaura o inquérito e todo mundo vai para a Perdura para descobrir se esse inquérito vai ser aprovado ou não. Todo mundo que eu falo, tipo Citra, Curri, uma pessoa misteriosa e outras pessoas mais vão para a Perdura para fazer esse inquérito na frente dos grandes ceifadores. E é lá que tudo vai degringolar. É lá. O final desse livro, a crescente que o Neil Shusterman escreveu nesse livro aqui, como você lê as páginas finais desse livro com a respiração presa, totalmente assim, anestesiado, pensando que, tipo assim, caraca, eles têm que dar um jeito de não dar merda em tudo. E, tipo assim, você vê, caraca, que jeito que eles poderiam dar, não tem como resolver isso. E aí a Curri vai lá e pensa à frente do tempo dela, só que o que ela faz, você fica puta com ela, ao mesmo tempo que você quer beijar ela, você fica querendo matar essa mulher pelo que ela faz no final desse livro. Simplesmente bizarra a forma como tudo acontece. Um ponto muito importante que eu gostaria de exaltar, que tubarões, no final desse livro aqui. Tubarões. Foi péssimo o que aconteceu, mas assim, tubarões. Trouxe a sensação que eu tenho assistindo filmes de tubarão, que é algo que eu amo muito, muito, muito. Apenas tubarões. Enquanto tudo isso está acontecendo, Faraday descobre finalmente Nod. Um ponto muito interessante foi que quando ele descobre onde Nod é localizado, eu fui pesquisar na internet se essa ilha realmente existe. E não só existe, mas tem o formato de uma foice. Pelo menos eu cheguei com o formato de uma foice. Eu achei isso incrível. Ele pegou uma formação rochosa que realmente existe no nosso mundo, que parece uma foice, e falou, lá vai ser a terra perdida de Nod, que os ceifadores criaram como uma forma de resolver os embates que a ceifa poderia ter caso ela fosse corrompida. Incrível. E aí, ele descobrindo onde está Nod, uma grande merda federal acontece. Pior do que já estava acontecendo em Perdura.
E aí, o que ele cria no final desse livro aqui, com uma grande ressonância, é simplesmente de explodir a sua cabeça. Porque desde o ceifador, ele vai dando pontinhos específicos, deixando pulgas atrás da sua orelha, sobre o que são os tonistas, o que é a grande ressonância, o que é o grande diapasão, o cacete A4 que envolve os tonistas. Só que às vezes você não vai dar a devida importância, porque como nos dois livros a gente acompanha pelo ponto de vista de ceifadores, e ceifadores desprezam tonistas porque tonistas desprezam ceifadores, você não vai dar importância para a seita tonista. Só que o que acontece no final dessa porcaria desse livro ganha uma proporção inimaginável. A gente tem finalmente a grande ressonância, que é muito maior do que você poderia imaginar. E as expectativas para o terceiro volume desse livro, impossível de escrever. Porém, vou dar um tempinho antes de avançar na leitura. Mas assim, 5 estrelas, favoritadíssimo. Neil Schusterman entregou absolutamente tudo. Tinha muitos caminhos para traçar com o final de Ceifador, que tantos caminhos que eu acho que você não poderia nem imaginar qual caminho ele iria escolher, mas o que ele escolheu, definitivamente o melhor possível, de forma brilhantemente escrita. Tem muita coisa nessa história, muita coisa acontecendo, mas ainda assim não te faz perder o fôlego com a história, não te faz ficar menos interessado com a história. Tem personagens novos, personagens importantes, mas que não te fazem achar que você tá tendo acesso àqueles personagens, sei lá por quê. Você entende que em algum momento no futuro esses personagens vão ter importância. Então por isso que o Neil Schusterman tá introduzindo esses personagens pra gente. Eu amei demais esse livro, é muito bom, 5 estrelas, favoritadíssimo. Eu amei acompanhar a mente de fato da Nimbo Cumulus, saber como que ela pensa. E eu estou com medo do que vai ser o segundo livro, sobre principalmente do ponto de vista da Nimbo Cumulus. O que ela vai fazer com todos esses questionamentos que ela tá sentindo, com toda essa crise existencial que ela tá tendo. Então, vamos para o último livro da saga e eu acredito que no próximo take vocês já vão saber o que eu achei do final dessa saga e se realmente vale a pena ler essa trilogia distópica ainda em 2023. Bom, eu terminei o Timbre e eu sinceramente queria deixar minhas opiniões sobre o livro marinando um pouco mais na minha mente para formular melhor. Mas como eu quero postar esse vídeo logo, eu anotei algumas coisas importantes do que eu achei da história, alguns pontos específicos positivos e negativos, e vou falar o que eu achei do Timbre e entender se essa trilogia ela teve um final digno da proporção que ela teve nos 2 primeiros livros. Bom, como eu tinha falado, é um livro, esse terceiro livro, muita gente fala mal, fala que é ruim, então assim, eu baixei muito minhas expectativas para ler ele, e eu acho que isso foi muito positivo, porque se eu não tivesse baixado minhas expectativas no nível que eu baixei, já adianto pra vocês que teria sido uma experiência péssima. Porque o livro, ele cai no sentido da velocidade dele. Quando você vai ler o Timbre, não espere encontrar a mesma gradatividade, a mesma proporção, a mesma velocidade, os mesmos plots que você encontra em Um Ceifador e A Nuvem. Em O Timbre as coisas acontecem muito mais devagar. Mas, como eu tava com minhas expectativas baixas, eu fui tentando entender por que as coisas estavam acontecendo daquela forma. Nesse aqui, a gente vai acompanhar 3 pontos principais, 3 locais principais, 3 grupos principais. A gente vai acompanhar a Ceifa Tonista, que desde o final de A Nuvem ganha um espaço muito maior nessa sociedade que a gente conhece. A gente vai acompanhar a Ceifa e tudo que ronda ela com o novo alto punhal da Mid-Mérica, todas as confabulações, os projetos, o ataque que ele está criando. E Nod, a ilha perdida de Nod, que foi essa ilha escondida da nuvem, criada pela Ceifa, pelos ceifadores fundadores, como uma medida protetiva para se a Ceifa desse errado. E em A Nuvem a gente acompanha o Faraday, que foi o treinador da Citra e do Rohan, tentando encontrar Nod. E aí a gente descobre lá no final da Nuvem que ele acha o local, a Munira, na verdade, acha o local. E a gente também vai acompanhar ele chegando nessa ilha. Então a gente vai acompanhar esses 3 locais, vamos botar assim, né, esses 3 locais. E em cada um desses locais, várias outras coisas nessa história. A gente vai acompanhar Faraday e Munira na ilha e várias coisas que vão acontecendo. A gente vai acompanhar a sociedade entendendo que não está mais falando com a Nimbo Cumulus e o Grayson Tolliver como o único não infrator na sociedade, então sendo a única pessoa que a Nimbo consegue se comunicar. Então a gente vai acompanhar tudo que ronda o Grayson, os tonistas principalmente, né? O que eles
pretendem fazer com o Grayson sendo a única pessoa que consegue falar com animo comum, sendo ele um tonista. A gente vai acompanhar o Godard. A gente vai acompanhar... E a gente finalmente, né, o Rowan e a Cintra vão voltar pra essa história. Gente, tô secando suor porque tá muito quente, né? Vocês sabem que tá um inferno de calor aqui no Rio. Então, assim, enfim, gravando sem ventilador, né? Valoriza, por favor. Então, se você chegou nessa parte do vídeo, curte, comenta 50 vezes aí, deixa 5 comentários só pra valer a pena eu estar gravando sem ventilador. Enfim, voltando. A gente sabe, né, como que a nuvem acabou com a Citra e com o Rowan dentro do compartimento lá de Perdura. E a gente começa a ter uma busca pra poder vasculhar os escombros de Perdura. Então a gente tem esse personagem novo, que é Jericho, que... Já adianto que eu amei, vou falar um pouquinho mais sobre ele mais pra frente. Mas Jericho, ele é capitão de uma embarcação. E o objetivo, o trabalho de Jericho é achar escombros, vasculhar escombros e achar coisas. E ele acaba achando, obviamente, Citra e Rowan. Então a gente também vai acompanhar o destino da Citra quando o ceifador Possuelo, que é um personagem que aparece lá em O Ceifador, que é um ceifador amazônico que ajuda a Citra a fugir da guarda da lâmina, quando ela se torna na parte fugitiva mid-americana de O Ceifador. Então, assim, a importância dos personagens que o Neil Schusterman cria. Ele colocou esse personagem passando muito rapidamente lá em O Ceifador e aqui no Timbre ele ganha uma importância muito maior. A gente acompanha a Citra com esse personagem, né, com esse ceifador, depois dela ter sido revivida depois de 3 anos no fundo do mar. E a gente acompanha esse personagem que é o Rowan, que foi acusado pelo novo alto punhal, que é o Godard, de ter derrubado Perdura. Só que a Citra sabe que não foi ele, que na verdade foi o Godard. Só que todo mundo acredita que o Rowan é de fato um criminoso, né? O primeiro criminoso depois da Era Mortal ter finalizado, né? Nessa era imortal que eles vivem, da Seifa, Nimbus, etc. Então são várias coisas que a gente vai acompanhando. E assim, aconselho muito que se tu ainda não leu esse livro, leia ele numa tacada só. Porque se você for lendo muito devagar, se você ler um capítulo um dia, passar uma semana se for ler, você vai se perder totalmente na história. Porque assim, a gente tá aqui acompanhando, sei lá, Grayson Tolliver, e aí vai ficar muito tempo sem falar da Citra, sem falar do Rowan, sem falar do Possuelo, sem falar de Jericho, sem falar de cacete nenhum. E aí quando volta lá pra Nod, por exemplo, você não lembra mais o que aconteceu da última vez que você teve um ponto de vista lá em Nod. Então isso faz você se perder, isso faz a leitura ficar muito, muito, muito lenta. Então em vários momentos eu recorri ao audiobook que tem de graça aqui no YouTube, que inclusive a narração tá muito, muito boa. Então assim, em vários momentos eu recorri a isso. E vou te falar, foi a melhor opção que eu tive, porque... eu teria demorado muito mais pra fazer essa leitura. Mas eu entendo que o Neil Schusterman, mesmo tendo essas várias ramificações que a história cria, eu entendo que isso foi tudo pra criar terreno pra chegar onde ele queria chegar. Só que, tipo assim, até 60%, mesmo que com várias ramificações na história, eu estava gostando, eu estava me entretendo, eu não queria parar de ler, porque, tipo assim, se tava no ponto de vista do Rowan, eu queria entender de novo lá no ponto de vista do Godard, lá no ponto de vista do Tolliver, lá no ponto de vista da Anastácia. Então eu realmente não queria parar de ler, estava sendo uma leitura muito boa. Só que, como eu falei, ele parecia que estava criando terreno para algo que ele queria concluir na história. Só que, enquanto em A Nuvem eu tive a impressão de que ele sabia o final daquele livro desde o início e que ele foi pavimentando muito, muito, muito bem para chegar na conclusão que ele queria chegar em A Nuvem, nesse livro eu sinto que o prazo para entrega do livro estava acabando e ele correu com a história. O Neil Schusterman quis fazer literalmente tudo ao mesmo tempo. Só que, cara, não dava, ficou tudo muito corrido. E eu sei que foram vários pontos de vista, eu acho que justamente para chegar nisso. Mas a velocidade que as coisas tomaram a proporção que tomaram, não faz sentido, porque simplesmente não condiz com todo o livro que ele escreveu até aquele momento. Não condiz com tudo que ele escreveu, tanto em O Ceifador quanto em A Nuvem. Eu acho, sinceramente, que esse livro era para ser, no mínimo, uma tetralogia. Para que, tipo assim, ele conseguisse dar atenção para todos os pontos de vista do final lá, dos 20% finais. Porque nos 20% finais a gente acompanha uma coisa que acontece com a Nimbus, uma coisa que acontece com a Seifa, uma coisa que acontece com Nod, uma coisa que acontece com a Anastácia especificamente. E ficou tudo tão corrido, tão desproporcional com toda a história que o Neil também criou, que eu entendo 100% quem fala que esse último livro, o Neil perdeu a mão. Porque pra mim ele realmente perdeu. É um livro que até 60% dá pra você entender que ele tá indo pra um caminho. Só que chega em 20% final, em 30% final, tudo degringolou. E assim,
eu não acho que foi um final digno. Principalmente pros nossos protagonistas, que foi a Citra e o Rowan. Cara, a gente tava acompanhando eles desde o início. Eu acho que o caminho que a Citra tomou... Pô, velho, eu gostei. Não é o caminho comum que a gente percebe de protagonistas, de heroínas de história. Só que é um caminho que eu gosto, é um caminho parecido com Filhos de Sangue e Osso. Mais ou menos, em uma parte pelo menos. É um caminho que eu gosto, onde a protagonista, ela é egoísta. E cara, nós somos egoístas. A gente vai prezar, muitas vezes, pela nossa própria felicidade. E isso que a Citra fez, eu gostei nesse sentido, mas ainda assim, cai por terra toda a personagem que o Neil escreveu. Cara, ele escreveu a Citra sendo essa personagem, a Citra, a Anastácia principalmente, sendo essa personagem, assim, do jeito que ele escreve. E aí a decisão que a Citra toma, que a Anastácia toma no final do livro, não condiz com a personalidade que ele criou pra ela no livro e que ela própria criou pra ela. Tipo, faz cair por terra tudo que ele criou. O Rowan, eu gostei. O final do Godard, eu gostei muito. Particularmente gostei muito. Não teve o que mereceu, não teve o que mereceu, mas de certo modo teve. Então eu gostei muito do final do Godard. Eu gostei muito da conclusão da Ceifa, como que a Ceifa criou esse mecanismo de defesa dela própria. Eu gostei muito da forma como isso aconteceu, como foi finalizada essa história no sentido dos ceifadores, dos pontos finais dos personagens, menos da Citra. Eu gostei do final, gostei demais da conta do final do Faraday. Eu acho que foi um final super digno para o personagem que a gente conhece desde lá do início. Eu acho que a forma que finaliza o Faraday batendo na porta para entrar na casa de uma família como um ceifador, é exatamente como começa o nosso livro, né? Quando o Faraday entra na casa da Citra, lá no ceifador, lá nas primeiras páginas. Então eu acho que fechou um ciclo muito, muito, muito bem. Gostei muito do final do Grayson Tolliver e de Jericho, que é esse personagem que é introduzido em O Timbre e que eu fiquei com muito medo de não ser dada a devida importância pra ele. Mas o Neil, ele escreve esse personagem muito bem. É um personagem que é não binário. A Nimbucumulus, ela tem essas regiões patentes, que são regiões que são diferentes do restante do mundo. Então, por exemplo, lá na região do Texas, as casas não têm câmeras. Então, a Nimbucumulus, ela não interfere em nada que acontece no Texas. Eles têm costumes próprios, políticas próprias, leis próprias, vamos botar assim. Então, são várias regiões patentes no mundo. Acho que são 7, se eu não me engano. E Madagascar é uma dessas regiões. E em Madagascar, as pessoas são criadas como não binárias. Elas podem transitar entre os gêneros, ou podem, às vezes, depois de crescer, escolher um único gênero, mas elas transitam com os gêneros. E Jericho é esse personagem que vem de Madagascar e que quando o céu está claro se entende como mulher e quando o céu está escuro se entende como homem. Então a gente transita sobre a binariedade de Jericho de uma forma tão bonita, tão bem trabalhada e que no final o Neil fala que teve uma leitura sensível para escrever bem esse personagem que eu sinceramente gostei muito. Eu amei o romance que é criado em torno de Jericho e em torno da Anastácia, de certo modo. Eu gostei muito de acompanhar principalmente essa espécie de trio, que foi Anastácia, Jericho e Grayson. Que Grayson e Anastácia estavam interligados desde lá de A Nuvem, e eu gostei muito. Eu gostei muito como o Neil Schusterman, ele introduz personagens que você percebe que não são dispensáveis, eles têm sua importância. Grayson foi um personagem que a gente conheceu em A Nuvem, que você não entendia a importância dele, e ele foi crescendo gradativamente, tendo uma importância muito grande para a história. Então eu gostei demais disso, eu gostei demais da finalização de Jericho e Grayson. E aí vem um ponto principal, que foi, eu acho, o que mais me incomodou na história, além de alguns pontos negativos que eu já citei aqui. Mas o que eu menos gostei nessa história foi a Nimbucumulus. Cara, tipo assim, a gente vai, desde A Nuvem, a gente vai vendo que a Nimbucumulus não é essa entidade 100% conformada que a gente é apresentada em Um Ceifador. A gente acha que a Nimbucumulus ela é boa, obviamente ela é boa, mas ela não é tão conformada quanto a gente achava que ela fosse. Mas eu não gostei do rumo que ela tomou pra história, das coisas que ela foi fazendo, principalmente com a coisa principal que ela faz lá no final do livro, que leva Grayson a fazer o que ele faz, foi o que eu menos gostei. E assim, o que acontece também cai por terra a personagem da Nuvem que o Neil criou. Então assim, eu acho que talvez, quando o Neil escreveu esse livro, ele estava com prazo apertado. Lá nos agradecimentos a gente também descobre que o editor dele acabou mudando, porque o editor dos 2 outros livros acabou adoecendo. Mas eu acho que
ele perdeu um pouco a mão nesse aqui, porque eu acho que ele quis intrigar, quis abraçar o mundo em pouco espaço de páginas. Em 20% do livro ele quis abraçar o mundo. Eu gostei da conclusão para a humanidade. Tem muitos pontos positivos nessa história, mas eu acho que se tivesse, por exemplo, sido uma tetralogia, ele teria mais tempo de desenvolver o que ele desenvolveu em 20% de O Timbre. Eu acho que vale a pena, porque assim, ao mesmo tempo que o Neil, ele perdeu um pouquinho a mão nesse livro, eu acho que ele foi muito genial cutucando tudo que ele cutucou nessa distopia, principalmente nesse último livro. O Neil, ele cutucou a igreja, as instituições religiosas, né, no geral. Ele cutucou o governo, a política, a forma como os governantes comandam os mundos. Ele cutucou a nós como humanidade, como seres humanos, com qual o futuro que a gente quer para o nosso mundo, principalmente no momento onde a gente tem falado tanto sobre inteligência artificial, do perigo da inteligência artificial. Eu acho que ele soube cutucar a gente. Ele soube causar incômodo, ele soube trazer questionamentos. Foi um livro que me emocionou, quando, por exemplo, quando a Anastasia reencontra o Faraday, quando o Faraday tem que se despedir da Citra e do Rowan. Eu gostei muito, ainda assim, que não tenha se equiparado com o Ceifador e a Nuvem. Eu acho que esse aqui eu avalio com 3,5 estrelas, mais pelo apego do que, de fato, pela finalização da história. Eu acho que o final, os 20% final, acabou deixando um gosto amargo sobre a trilogia, mas eu não vou me prender aos 20% finais do livro e descartar tudo que eu li, os 80% de O Timbre e os 100% do Ceifador e os 100% da Nuvem. Não posso descartar isso, então a trilogia como um todo, eu acho que ela ficaria ali com 4,5 estrelas. E eu acho que ainda assim vale muito a pena você ler essa trilogia aí em 2023, principalmente quando a gente está falando sobre inteligência artificial, quando a gente está vivendo ebulição global, não é nem aquecimento global, porque a gente tá impraticável. Então, assim, eu acho que é um bom livro pra você ler em 2023 e entender que aquela sociedade talvez não esteja tão longe da nossa, em alguns termos. Eu acho que o Neil, ele foi brilhante com a ideia do livro, mesmo que o finalzinho não tenha... Eu acho que ele talvez não tenha tido, de fato, tempo pra terminar da forma como ele queria, não sei, mas eu acho que isso também ele nunca falaria. Mas eu gostei muito dessa história, foi uma experiência muito boa e eu gostei muito de relatar pra vocês tudo que eu achei sobre cada um dos livros. Eu acho que tornou minha experiência mais intensa e melhor do que poderia ter sido se eu só tivesse lido comigo mesma e só tivesse falado sobre esses livros, de fato, só nos lidos do mês. Eu gostei muito de gravar vlog de saga, por mais que demore pra cacete. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você ficou até aqui, meu muitíssimo obrigado, porque eu sei que esse vídeo ficou imenso. Imenso. E com certeza deu uma trabalheira do cacete pra editar. Pobre da editora. Pobre da editora. Mas assim, se você gostou desse vídeo, se você viu até aqui, se você quiser conversar comigo sobre todos os pontos que eu levantei durante todo esse vídeo, sinta-se livre pra conversar comigo. Eu vou agradecer demais, se você me ajudar engajando, porque assim eu sei que valeu a pena gravar tudo isso e principalmente editar tudo isso, porque eu sei que vai dar trabalho. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Muito, muito, muito obrigada mesmo, porque eu sei que muita gente já saiu por aqui, já saiu muito antes disso. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. Se você quiser ver mais desse tipo de vídeo, já comenta aqui. E é isso, um beijo e até a próxima!